O presidente Jair Bolsonaro discursou durante a cerimônia do Dia do Exército quando lembrou o papel das Forças Armadas em diferentes momentos da história brasileira. Bolsonaro afirmou que as Forças Armadas agiram quando houve inadmissíveis tentativas de tomada de poder, de mudanças em nosso governo e alterações na nossa forma de viver. O presidente enfatizou um trecho do discurso do comandante do Exército, General Freire Gomes, que disse: "O cidadão, ao respeitar e valorizar seus soldados, em essência está investindo na garantia do seu bem maior, a sua liberdade." Bolsonaro acrescentou: "As Forças Armadas não dão recado, elas estão presentes, elas sabem como proceder, sabem o que é melhor para o seu povo, o que é melhor para o seu país. Elas têm participação ativa na garantia da lei e da ordem, da nossa soberania e do regime sob o qual o povo quer viver. E nós sabemos que esse regime, acima de tudo, está a nossa liberdade, porque todos sabem que um homem e uma mulher sem liberdade não vive." O presidente prosseguiu: "Tenho dito que a nossa preocupação é com o cumprimento da Constituição, é com o bem-estar de todos, é com a paz e com a harmonia. E todos sabem que a alma da democracia repousa na tranquilidade e na transparência do sistema eleitoral. Sistema esse que deve ser cada vez mais zelado por todos nós. E quem dá o norte para nós são as urnas, que ali fazem surgir não só o presidente da República, bem como a composição do parlamento brasileiro. Não podemos jamais ter eleições no Brasil que sobre ela paire o manto da suspeição. E esse compromisso é de todos nós, presidentes dos poderes, comandantes de força." Bolsonaro agradeceu ao ex-presidente do TSE, Luiz Barroso, pelo convite às Forças Armadas para participarem de todas as etapas do processo eleitoral. O presidente afirmou: "Nós todos, um dia, militares, juramos dar a vida pela nossa pátria se preciso for. E todos nós, povo brasileiro, faremos mais do que isso para garantir a nossa liberdade e para garantir que todos, sem exceção, joguem dentro das 4 linhas da nossa Constituição." Muitos brasileiros estão vivendo sob o jugo de uma ditadura em que seus direitos e garantias fundamentais estão sendo desrespeitados. O país tem presos políticos e pessoas, jornais e sites censurados. A totalidade da renda da Folha Política e também de outros canais e sites conservadores está sendo confiscada a mando do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, em uma decisão que recebeu o respaldo dos ministros Luiz Roberto Barroso e Alexandre de Moraes. Há mais de 9 meses, todos os nossos rendimentos são retidos sem previsão legal. Anteriormente, a Folha Política teve sua sede invadida e todos os seus equipamentos apreendidos a mando do ministro Alexandre de Moraes. Se você apoia o trabalho da Folha Política, que há 10 anos mostra os fatos da política brasileira e pode ajudar o jornal a permanecer em funcionamento, doe qualquer valor através do Pix, usando o QR Code que aparece na tela ou o código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há 10 anos, a Folha Política vem mostrando para você os fatos da política brasileira, fazendo a cobertura dos 3 poderes e dando voz a pessoas que o cartel midiático quer calar. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista! Senhor ministro Luiz Fux, Supremo Tribunal Federal. Senhor deputado federal Arthur Lira, presidente da Câmara dos Deputados. Senhor senador Rodrigo Pacheco, presidente do Senado Federal. É uma satisfação muito grande tê-los entre nós numa data tão marcante para o nosso Brasil. Senhor Hamilton Mourão, vice-presidente. Senhor general Paulo Sérgio, vice-defesa. Senhor comandante do Exército Freire Gomes. Senhor general de Exército Braga Neto. Todos meus contemporâneos da Academia Militar das Agulhas Negras
em nome dos quais eu cumprimento a todos nessa data tão marcante para o nosso Exército Brasileiro. Quando se fala em Exército Brasileiro, vem à nossa mente que em todos os momentos difíceis que a nossa nação atravessou, as Forças Armadas, o nosso Exército, sempre esteve presente. Assim foi em 22, em 35, e em 64, e em 86, com a transição, onde participação ativa do então ministro do Exército, Leônidas Pires Gonçalves, a transição foi feita com os militares e não contra os militares. Também, agora em 2016, e mais outro momento difícil da nossa nação, a participação do então comandante do Exército, Vilas Boas, marcou a nossa história. As tentativas de tomada de poder, de mudanças em nosso governo e em alterações na nossa forma de viver, isso inadmissível em todos os momentos da história. As Forças Armadas, o Exército a fez. Prezado comandante Freire Gomes, na sua nota de hoje, um parágrafo tem que nos marcar. Diz o seguinte, ou melhor, Vossa Excelência bem disse agora há pouco: o cidadão, ao respeitar e valorizar seus soldados, em essência, está investindo na garantia do seu bem maior, a sua liberdade. As Forças Armadas não dão recado, elas estão presentes. Elas sabem como proceder, sabem o que é melhor para o seu povo, o que é melhor para o seu país. Elas têm participação ativa na garantia da lei e da ordem, da nossa soberania e do regime ao qual o povo quer viver. E nós sabemos que esse regime, acima de tudo, está a nossa liberdade. Porque todos sabem que um homem ou uma mulher sem liberdade não vive. Tenho dito que a nossa preocupação é com o cumprimento da Constituição, é com o bem-estar de todos, é com a paz e é com a harmonia. E todos sabem, prezado deputado Arthur Lira, prezado senador Rodrigo Pacheco, que a alma da democracia repousa na tranquilidade e na transparência do sistema eleitoral. Sistema esse que deve ser cada vez mais zelado por todos nós. E quem dá o norte para nós são as urnas, que ali fazem surgir não só o presidente da República, bem como a composição do nosso parlamento brasileiro. Não podemos jamais ter uma eleições no Brasil que sobre ela paire o manto da suspeição. E esse compromisso é de todos nós, presidente dos poderes, comandantes de força, aqui, obviamente, direcionado ao trabalho do senhor ministro da Defesa. Todos nós somos importantes, todos nós somos agentes desse processo. E eu tenho certeza que as eleições do corrente ano seguirão o seu ritmo normal, até porque eu quero cumprimentar aqui o ministro Luiz Barroso, que enquanto presidente do Tribunal Superior Eleitoral convidou as Forças Armadas, repito, convidou as Forças Armadas a participar de todo o processo eleitoral. O que o povo quer é paz, é tranquilidade, é trabalho, é poder viver em harmonia e trabalhar para que o seu país
de verdade seja uma grande nação. O papel das Forças Armadas e do Exército, todos conhecem. Não só nos momentos difíceis, no tocante à esfera política, bem como em outros momentos também, elas sempre estiveram presentes. Eu tenho orgulho de ter integrado as nossas Forças Armadas por 15 anos. Orgulho esse que transborda o meu sentimento, transborda aquilo que eu penso e quero melhor para o meu país. Nós todos, um dia, militares, juramos dar a vida pela nossa pátria, se preciso for. E todos nós, povo brasileiro, faremos mais do que isso para garantir a nossa liberdade e para garantir que todos, sem exceção, joguem dentro das 4 linhas da nossa Constituição. A todos vocês hoje, militares do Exército Brasileiro, meus cumprimentos e minha continência. O orgulho de já ter integrado esta força nativa. Orgulho também grande pela missão que tenho certeza Deus me deu de estar à frente do Executivo Federal e poder, juntamente com os meus 23 ministros, com os meus comandantes de força, bem como com o meu eterno amigo, General Braga Neto, colaborar nas políticas para bem servir o nosso Brasil. Meu muito obrigado a todos e que Deus abençoe a nossa pátria. Senhor Jair Messias Bolsonaro, presidente da República e comandante supremo das Forças Armadas. Senhor Hamilton Mourão, vice-presidente da República. Excelentíssimo senhor Rodrigo Pacheco, presidente do Senado Federal. Excelentíssimo senhor Arthur César Pereira de Lira, presidente da Câmara dos Deputados. Excelentíssimo senhor Luiz Fux, ministro-presidente do Supremo Tribunal Federal. Senhor Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, ministro de Estado da Defesa. Ministros de Estado de ontem e de hoje aqui presentes. Senhor Almirante de Esquadra Almir Garnier Santos, comandante da Marinha do Brasil. Senhor Tenente Brigadeiro do Ar Carlos de Almeida Batista Júnior, comandante da Aeronáutica. Senhor General de Exército Laerte de Souza Santos, chefe do Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas. Senhor Sérgio José Pereira, secretário-geral do Ministério da Defesa. Senhor General de Exército Eduardo Dias das Costas Vilas Boas, antigo e eterno comandante do Exército, que nos brinda com sua presença, minha continência muito especial ao senhor. Senhores comandantes dos exércitos e delegações participantes da Conferência dos Exércitos Americanos, senhores oficiais generais, autoridades dos poderes executivo, legislativo e judiciário, senhor Dom Marconi Ferreira, arcebispo do Ordinariado Militar do Brasil, autoridades religiosas, senhores adidos militares, oficiais, praças, servidores civis, senhoras e senhores. Tropa informa. Bom dia! Bom dia! Gostaria de cumprimentar, uma vez mais, os comandantes e representantes dos 22 exércitos de nações amigas aqui presentes e que vêm ao Brasil a fim de participarem da abertura do 35º ciclo da Conferência dos Exércitos Americanos, a CEA. O Exército Brasileiro orgulha-se em recebê-los, que possamos cada vez mais estreitar as relações institucionais de nossos exércitos, promovendo e fortalecendo a confiança e a segurança hemisféricas. Muito obrigado por suas presenças. A insurreição pernambucana, ao ser considerada o berço da nacionalidade, nos remete de imediato a Guararapes, cujos feitos marcaram a gênese do Exército Brasileiro. Ali surgiram nossos primeiros heróis, em uma espontânea fusão de raças, brancos, negros e índios, conjurados livremente, sob o inédito brado de pátria, lutaram bravamente contra o invasor estrangeiro. Com inteligência, coragem, espírito aguerrido e vigor, souberam concretizar o anseio de liberdade e o amor incondicional à terra.
Nascia assim, de forma inequívoca, o sentimento de soberania nacional, nosso maior legado e do qual jamais abriremos mão, custe o que custar. Hoje, uma vez mais, reverenciamos esse glorioso processo histórico de consolidação da identidade nacional. O Exército Brasileiro, ao completar 374 anos de uma existência alicerçada em valores e tradições e impregnado de um incansável comprometimento com a nação brasileira, agradece a seus bravos soldados de todos os tempos os sacrifícios despendidos e os desafios ultrapassados, sempre em prol da nossa gente, com perseverança e acendrado patriotismo. O apanágio do verdadeiro soldado, emoldurado pela hierarquia e disciplina, tem como pano de fundo a abnegação, a ética, o caráter, o espírito de corpo e o amor à profissão das armas. Estivemos presentes ao lado da Marinha do Brasil e da Força Aérea Brasileira em todos os importantes episódios da vida nacional, sempre prontos para a defesa da pátria, dos poderes constitucionais e da lei e da ordem. Neste exato momento, em todos os rincões desse amado solo, há um combatente que, vigilante e atento, sob chuva ou sol, próximo ou distante de seus entes queridos, guarnece e protege com sua vida nossas incomensuráveis riquezas, na brasileira Amazônia, nos cerrados, nos pantanais, no agreste e nos pampas. É o braço forte e anônimo, sempre pronto e alerta. Além disso, nossa mão amiga coopera permanentemente com o desenvolvimento nacional, qualificando profissionais, abrindo estradas e ferrovias, revitalizando rios, perfurando poços e distribuindo água no semiárido, preservando nossas florestas, mitigando catástrofes e pandemias e executando inúmeras atividades subsidiárias. Onde seja necessária a nossa presença, ali estaremos, vigilantes e atentos ao chamado do Estado brasileiro. Fruto desse trabalho competente e obstinado, o Exército compartilha com as forças co-irmãs os maiores índices de confiança da sociedade brasileira, o que aumenta sobremaneira nossas responsabilidades. Lembremos que Forças Armadas são um bem inalienável da nação e vetor dissuasório imprescindível no concerto internacional. O cidadão, ao respeitar e valorizar seus soldados, em essência, está investindo na garantia de seu bem maior, a sua liberdade. A estatura de uma força armada é, nos momentos decisivos, a garantia da soberania e independência de um povo. Assim, contemplando um passado de glórias, tradições e sacrifícios, compreendemos e valorizamos a nobreza de nossa vida castrense. O Exército não para. Enfrentamos com denodo as mudanças e os desafios que se façam necessários na construção de um futuro de grandeza, de ordem e de prosperidade. O século XXI está a exigir em todos os campos do poder respostas rápidas e eficazes que façam frente aos desafios que nesse ambiente multifacetado certamente surgirão. Não será diferente no campo militar, onde os conflitos modernos, muito além da tradicional doutrina, demandarão a implementação de ferramentas de elevado conteúdo científico e tecnológico. Nesse sentido, o portfólio estratégico do Exército foca o seu planejamento e a consequente alocação de recursos, tanto no fortalecimento de capacidades militares, quanto na entrega de benefícios à sociedade, por intermédio de tecnologias de uso dual. Nossos projetos estimulam a geração de empregos diretos e indiretos na base industrial de defesa, aumentando a pauta de exportação e gerando mais riquezas para a nossa nação. Por tudo isso, neste 19 de abril, reafirmamos o eterno compromisso de nossa instituição com os anseios e as demandas dos irmãos brasileiros
e com a soberania de nosso país, o qual juramos defender com o sacrifício da própria vida. Prezados discípulos de Caxias, ao longo desses quase 4 séculos, estivemos sempre voltados para a nossa missão, nascida em Guararapes, afirmada na independência, confirmada no Império, exaltada nas lutas internas e externas e manifestada nas constituições da República. Essa é a sua força, exemplificada pelos heróis do passado e pelos homens e pelas mulheres do presente, que realizam com seriedade, responsabilidade e eficiência a parte que lhes cabe na construção do progresso e na defesa da pátria, em união indissolúvel com seu povo. Que a honra, esse presente muito especial que o homem dá a si mesmo, os acompanhe em suas caminhadas. Parabéns, Exército Brasileiro. Que Deus proteja e ilumine nossos soldados e suas famílias, pois são eles o sustentáculo e o maior tesouro que um exército pode ter. Tropa em forma. Brasil! Brasil!